Fala, meus les! Panda fazendo aqui um vídeo pra vocês, um Panda Pistola, não é um Panda Pistola, é um vlog, né? Em relação às notícias que a gente recebeu essa semana, comentando um pouquinho. Ontem eu fiz uma live muito legal, aliás, agradeço toda a galera inscrita aí que participou. Foi a segunda live do ano, e a galera falou que gosta desse tipo de conteúdo, então eu ficava meio assim, né? Então eu vou fazer um pouquinho mais desse. E ontem a gente estava conversando sobre o fim, né? A morte do All Jogos e também a Game Informer brasileira também, cancelamento, né? E duas notícias meio tristes aí. Muita gente pode até falar, Panda, não seja falso, você não gosta do All Jogos. Não é isso, galera, eu não gosto do All Jogos do Facebook, que teve toda aquela treta que rolou quando baniram a gente do grupo por ser a galera Master Race e tal, mas isso já foi resolvido, inclusive estamos de volta no grupo, né? O meio de comunicação, o All Jogos, né, o site, não tem muito a ver com o Facebook, né? E por mais que o PC Júnior Mobral fizesse aqueles vídeos, porque o All Jogos, manipulador, etc, etc, não é verdade isso, né? Na verdade é um meio de comunicação que seguia a teoria do gatekeeping. O que é isso, teoria do gatekeeping? É a teoria do porteiro, né? O porteiro de informações. Você tem uma série de filtros, né? Basicamente assim, teoria do gatekeeping, você tem uma série de filtros que a informação passa, a notícia passa antes de chegar até a pessoa, né? Então o emissor da notícia, o meio de comunicação, no caso pode ser um site, pode ser o jornal, pode ser a televisão, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, todos eles são gatekeepers, são porteiros da informação. Eles têm um número grande de informações e aí vão passando pelos editores, pelas regras, né, internas, isso vale a pena noticiar, isso aqui não, e dessa forma eles agem como porteiros da informação. O All Jogos fazia isso, o Terra fazia isso, né, e já estava bem patente que alguma coisa estava ruim quando começou a ruir, né, esses sites especializados em games. O All Jogos já havia sido pilhado, né, o Tecmundo, agora hoje em dia é o Voxel, né. Pegou todo mundo, que era... todo mundo não, alguns, né? Contratou o pessoal, os jornalistas especializados em games, né? E jogou lá pro negócio de competitivo ainda e esportes ainda. Pelo que eu percebo, essa editoria de esportes ainda rende alguma coisa, né? Porque, convenhamos, qual é a função? O que aconteceu? Por que fecharam esses sites? Porque não estava dando lucro. É simples. No capitalismo é muito fácil a gente ver, especialmente para poder funcionar, né? Não esqueça, tudo que a gente tem no capitalismo é um negócio, né? Uma empresa, visa o lucro. Os acionistas não querem saber como, mas eles querem um lucro. E aí o All Jogos não estava dando lucro, é simples de ver, não tem segredo. Por quê? Porque a verba de publicidade não está sendo bem aproveitada nesse tipo de coisa, de tipo colocar propaganda de jogos dentro. Houve uma mudança, né, no público-alvo desse tipo de notícias. Nós, gamers, não estávamos mais consumindo as propagandas que vinham junto com essas notícias. Faz sentido isso para você? Por quê? Porque eles estão mudando a forma, né? Agora a gente vive na era dos digital influencers, né? Os influenciadores digitais, né? Os youtubers ou os twitchers, né? Twitchers, nem isso. Quem faz live, essas pessoas influenciam mais, né? E assim, o custo-benefício é muito maior para as empresas. É muito mais fácil você dar um Xbox One X, um monstro, para uns youtubers, mesmo que sejam um pouco menores, né? Do que um veículo tão grande quanto o All, mas a exposição ela acaba sendo maior, né? E aí você tem um custo menor e a exposição maior. Ou seja, para quê? Você chega lá na planilha, faz os cálculos, fala, para que eu vou ficar injetando dinheiro de propaganda nesse site aqui, se eu posso dar uma grana para esse youtuber ou para esse cara fazer um tweet, coloco propaganda no Twitch, coloco propaganda no YouTube e eu atinjo meu público muito mais fácil, mais barato. Então não tem segredo, galera. Não é porque é incompetência. Não é incompetência, fazia um trabalho legal até, né?
Na verdade, assim, não é que é um trabalho legal. Eu vou contar um segredo pra vocês. Vou abrir aqui, ó. Galera, 99% das coisas que vocês leem hoje nas notícias, né, de games, elas saem desses fontes aqui, ó, tá? Especialmente rumor, rumores e notícias específicas, né? Saíam antes a casa delas era esse site. Aí rolou uma treta, tudo já até já rolou, acho que teve um pano da pistola contando sobre o que aconteceu, né? O cara foi pego, o cara que era dono do fórum foi pego fazendo umas paradas erradas, né? Foi acusado, aí todo mundo saiu fora do fórum. O fórum deu uma diminuída e agora o fórum, né, o novo fórum dos leaks, né, dos vazamentos, é o Resetera, tá? Então, Resetera, NeoGAF e o famoso 4chan V, né? O V do 4chan é um local também que tem bastante leak, vazamento, né? Rumor e também inspiração para matéria de jornalista. Eu falo isso porque eu sei como é que funciona, galera. E, logicamente, também o Twitter. Twitter também, galera, é uma ferramenta hoje em dia que ajuda a chegar, ou seja, você chegou numa era que não é necessário você ficar dependendo desses gatekeepers, né? Você é o seu próprio gatekeeper hoje em dia, né? Então, opa, tá tendo notificações no Twitter. Vamos ver. Ontem rolou uma tretinha base. O Twitter tá bem legal também pra tretinhas. Então, é o seguinte, galera. As notícias que a gente vê aqui hoje, por exemplo, chega aqui, ó, Gaming Discussion. Eu precisava dar o login aqui, mas depois eu dou o login. Deixa eu ver. Por exemplo, essa notícia aqui, ontem, às 2 horas da tarde lá, o Aaron Greenberg já havia colocado, né, que é um analista, de que o Xbox One vendeu o PS4. Hoje de manhã você já viu essa notícia aqui no Brasil, entendeu? Ou seja, o que acontece? Os jornalistas, né, jornalistas de games que fazem as matérias, eles estão sempre navegando isso aqui. Eles pegam essas notinhas aqui, abrem, né, esses sites, por exemplo, outros sites que fazem isso lá fora. O Kotaku faz bastante isso, né? Se bem que o Kotaku ele tem um negócio que a gente clica que ainda tá isso, né? Entra no Gizmodo, né? Deixa eu ver. Deve estar, né? Deve ser. Tem isso ainda. A IGN, todos fazem isso, tá, galera? Então é assim, você quer ver as notícias quando elas estão acontecendo, você precisa saber um pouco de inglês. E hoje em dia, não saber inglês, pô, eu aprendi inglês jogando Final Fantasy, já falei isso várias vezes, né? Não me entendi. Jogando Final Fantasy aprendi inglês. Hoje em dia a galera tem aí YouTube, tem programa no celular que ensina inglês e não aprende inglês, aí, sabe, é pra cair o cu da bunda, né? Ô galerinha preguiçosa leite com pena. Então, aqui ó, notícias. Notícias desses sites, ó, Kotaku, aquela história do cara que mandou swatting, né? Que ligou pra SWAT. Falou que o cara que tava jogando tava fazendo stream, entrou a polícia lá, o cara foi pegar a carteira, tomou um tiro e morreu. Ou seja, esse cara aqui tá sendo acusado disso. Essa notícia vai virar, né, matéria, entendeu? Como não é necessário, é isso que esse vídeo é mais ou menos para explicar isso. Não fiquem tristes, tá? Vai mudar muita coisa. Basicamente, você vai ter uma mudança aí de dança de cadeiras, né? O All Jogos perde essa força que tinha como um dos principais e mais antigos meios de comunicação de videogame no Brasil, e outros entram, por exemplo, o IGN ainda tá firme e forte lá fazendo clickbait, né? Transformando, vamos ver, ó, vamos abrir aqui o IGN Brasil. Eu acho legal quando a gente vê no Facebook, né? No Facebook o IGN Brasil, ó. Aqui, a Carol Costa apresentando, né, os drops do IGN. Assassin's Creed Rogue para PS4 e Xbox One. Detetive Pikachu chegou ao ocidente e mais. Aí, as notícias aqui, né? Também tá rolando uma mudança para esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque conteúdo vídeo
é muito melhor do que conteúdo escrito, né? Muito mais fácil, né? E o que mais? É isso, né, galera? Não tem muito... Eu queria achar um clickbait. Aqui, ó. Para tudo. Prince of Persia está mais perto de retornar. Entenda. Só queremos que isso aconteça. Isso é um clickbait clássico. Você é fã do Prince of Persia? O que você vai fazer? Clicar para ver a matéria, porque você quer saber por quê. Como assim o Prince of Persia está mais próximo de retornar? Entenda. Aí você clica. E aí quando você abre, olha o que acontece. Ó, abre o site, né, do Prince of Persia, aqui da IGN, explicando que a Bruna Penilha fez uma matéria baseada num tweet do Jordan Mechner, né? Isso aqui saiu tanto no NeoGAF quanto no Resetera. Vocês estão entendendo de onde a galera tira? Pois é. Então é só ir direto na fonte aqui, ó, pegar aqui, ó, no Resetera, faz uma conta, agora tá bem mais fácil. Antigamente demorava para te darem credenciamento. NeoGAF também. Vem aqui no Vi, o Vi tem umas coisas bem interessantes, recomendo. Twitter, fica de olho. E aliás, me segue no Twitter aqui, ó, adoro, né? Aliás, um abraço pra Cat Fallaway. A youtuber cachista ontem ficou bravinha comigo, me bloqueou no Twitter. Tá fazendo bem, tá seguindo o caminho do PC Junior Mobral, também me bloqueou. Então, galera, é assim que é feito, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, não tem nem, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é a matéria, tá? Durante a E3 2017, a Ubisoft comentou sobre a possibilidade de trazer a franquia de volta, a franquia do Prince of Persia. Até então, nenhuma novidade foi divulgada. Isso aqui é tudo, né, jogando verde. No Twitter, a apresentadora Chrissy Teigen questionou se a franquia está viva. Mechner então respondeu: sei que algumas outras pessoas sentem a mesma coisa, estamos fazendo o melhor para que isso aconteça. Tipo, isso aqui é um lead mole, tipo, não tem nada, eu não estou trabalhando em nada, estamos fazendo o melhor para que isso aconteça. Não tá fazendo bosta nenhuma, não tem projeto, não tem nome, não tem gameplay, não tem bosta nenhuma. Ou seja, era um dia Slow News Days, um dia de notícias lentas, então teve que pegar alguma coisa para poder jogar aqui, né? E acabou virando isso. Então, galera, agora a gente vai ter cada vez menos, né, esses, você vê, o IGN agora é um dos que sobraram, né? Agora, como eu falei no começo, a gente está tendo editorias, por exemplo, o Versus que é a editoria de foco em eSports, né? O Voxel também está fazendo isso, a editoria de eSports, quer dizer, agora todos aqueles clickbaits de matéria, etc, tal, de notícia, isso não está gerando tanta renda. Agora, o que está gerando renda é esse negócio de esportes aqui. Então, essas matérias de esportes, né? Então, a gente vai ver mais sites de esportes, menos sites de notícias, porque acaba não valendo a pena, né? Como eu disse, eles não têm lucro nisso. E é isso, né? Só explicando para você como você pode conseguir pegar a fonte diretamente, né? Direto da fonte, direto no alvo, né? Sem precisar ficar dependendo de terceiros. Infelizmente, fico triste aí pela galera, né? Meus colegas jornalistas que perderam emprego, agora vão ter que correr atrás. E esse tipo de experiência, não sei. Eu acho que eles conseguem, né? PC Junior Mobral, você não tem nada, absolutamente nada a ver com eles perderem emprego, por mais que você ache, né, que você é uma mosquinha que incomoda. Na verdade foi a falta de lucro mesmo, e não foi o seu exército de ovelhinhas ou etc que fez isso, tá? Por mais que você queira, tenha essas ilusões de grandeza aí, você é um nada para esse tipo de coisa, né? E é isso, só pra deixar isso aí, né, pra vocês. Como sempre, agradeço a audiência. Quem curte, joinha, ajuda bastante. Quem não curte, não tem problema, deixa o dislike, coloca lá nos comentários. Chore. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, coloca o sininho. E eu acho que eu não esqueci nada, né? Eu acho que um brinde aí, né? Um salve aí pro pessoal do perdeu o emprego, infelizmente. Espero que vocês rapidamente voltem ao mercado.
E é nóis. Beijo, Pana. Até o próximo vídeo.